Oi pessoal, meu nome é Camila Gomes, bem-vindos ao meu canal onde eu discuto um pouco de ciência e tecnologia, cultura pop e afins. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, deixa o like, mande para seus amigos e me ajudem que a gente tá aqui começando e tal, então seu apoio é muito importante. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a atividade fim desse canal, que é o motivo dele existir, que é ser uma fonte de informações. Quando eu pensei em fazer o canal, eu quero falar de coisas que eu gosto, né? Gosto de ciência, gosto de tecnologia, trabalho com essas coisas, mas eu quero realmente embasar, sabe? Começar do começo, digamos assim. Então eu decidi que seria muito legal fazer um vídeo sobre divulgação científica. Então eu faço divulgação científica e hoje nós estaremos falando sobre divulgação científica. Eu sei que você tá aqui, você provavelmente já consome vários canais e plataformas que propagam ali ciência de alguma forma ou tecnologia. Mas você já parou pra pensar de onde é que ela veio? De onde é que veio divulgar ciência? Por que que a gente divulga ciência? O que é divulgar ciência? Como é que surgiu? Como é que a gente veio parar aqui? Como é que isso aqui tá acontecendo agora? E é disso que eu quero falar um pouquinho no vídeo de hoje. E eu acho que é importante, na hora da gente falar de divulgação científica, de falar de duas coisas: a comunicação científica e a divulgação científica. Elas parecem ser coisas bem parecidas, elas são bem parecidas, mas são coisas diferentes. E quando eu estava estudando para gravar esse vídeo, eu percebi que a melhor forma de abordar esse assunto seria justamente conceituando e diferenciando essas coisas. Bem, começando com a comunicação científica. A comunicação científica é basicamente comunicar ciência, né? Mas como assim? Quando o cientista fala para outro cientista. E essa é a característica, eu acho que é isso que vai diferenciar um do outro. E vai dar esse tchan para a divulgação científica. Quando você comunica ciência, um comunicador científico não necessariamente ele está atuando em divulgar aquilo para um público leigo. Um periódico, uma publicação, um artigo, quando o cientista publica um artigo, ele está contando ali a sua descoberta, o seu invento, suas observações, principalmente para outros cientistas. Se você vai no simpósio, se você vai no congresso, se você participa ali de algum tipo de roda de discussão, de debate, a gente tem muitos debates no laboratório, é muito comum na vida acadêmica, onde quem está inserido naquele ambiente são pessoas acadêmicas. Então, são cientistas falando para cientistas ou para futuros cientistas ou pessoas que já são da área. Isso é comunicação científica. Você não precisa modificar o jeito que você fala, você não precisa adequar a sua pesquisa para uma forma mais fácil de se compreender. Enquanto que na divulgação científica a gente tem que fazer tudo isso. Divulgar ciência não é só você chegar e esfregar seus resultados na cara de todo mundo, toma, tá aqui meu artigo. Divulgar ciência é justamente utilizar de recursos, de técnicas, de metodologias, veículos e canais diferenciados para levar informação científica para o público leigo, sendo o público leigo aquele que não está inserido na comunidade acadêmica, na comunidade científica. É justamente essa a diferença entre as duas coisas, e eu acho importante começar daí, porque os primórdios da divulgação científica vêm da comunicação científica. E eu tô falando isso, quase tudo que eu tô falando aqui hoje vem de dois artigos que eu vou deixar aqui ou aqui, esses aqui, e vou deixar os links na descrição também, que são artigos excelentes sobre o histórico da comunicação científica, da divulgação científica, histórico da divulgação científica. E aí, por que que a gente divulga ciência? Por que que eu decidi fazer o canal, além de outros motivos? Mas por que que é importante a gente, como cientista, se reportar para leigos, né? Porque quando a gente faz isso, a gente está democratizando o acesso do conhecimento, estabelecendo condições para o que a gente chama de alfabetização científica, a gente está popularizando ciência, a gente está levando conhecimento para quem não está na academia e ao mesmo tempo a gente está garantindo que a ciência continue sendo feita. Sem falar que, principalmente no nosso país, a ciência ela é financiada com recursos públicos. Então, a maior parte do que a gente faz é com dinheiro público. Sendo assim, nada mais justo do que você virar para quem está te pagando, que no caso é todo mundo, a sociedade, e virar e falar pra pessoa: olha,
eu fiz isso daqui com o seu dinheiro. Então, a divulgação científica, na verdade, ela é uma obrigação do próprio pesquisador, né? Mas é muito difícil. Justamente porque divulgar ciência exige você transformar tudo aquilo que você fez, todo o conhecimento que você gerou, em uma forma mais acessível. E fazer isso é muito complicado. É muito difícil, principalmente quando são pessoas que já estão naquele meio há décadas e fazendo tudo daquele mesmo jeito. Você chega para um pesquisador e fala: olha, você vai ter que explicar isso como analogia, você vai ter que explicar isso de forma simplificada, você vai ter que gastar 3 vezes mais energia para explicar isso daqui que você está acostumado a fazer a vida toda. Muita gente simplesmente não quer. Dando continuidade aqui, explicando de onde veio, para onde vai e como surgiu a divulgação científica. Nos artigos que eu tomei como base, eles citam que um dos primeiros grandes divulgadores de ciência foi Leonardo da Vinci. É bom lembrar que a gente está falando ali de 1400, 1500, e nessa época o cientista ele não era só cientista, ele era cientista, filósofo, historiador, artista. Então toda essa galera ali imersa em conhecimento de diversas áreas. E nesse contexto, esses pesquisadores, eles faziam muita comunicação científica. Então esse foi o primórdio, como eu disse, da divulgação científica. Eram pesquisadores que mandavam cartas uns para os outros, comunicando suas descobertas, comunicando o que tinham achado, pedindo opiniões, tudo via carta, tudo escrito à mão. Uma das frases que foi atribuída a Leonardo da Vinci é que o dever do homem da ciência é a comunicação. Então ele já enxergava essa necessidade do pesquisador e do homem da ciência de comunicar os seus feitos. Ele e os seus contemporâneos se comunicavam principalmente em latim. Então até aí a comunicação científica por si já era algo extremamente inacessível. E os livros eram escritos à mão, então imagina você levar meses para fazer uma cópia de um livro, quanto mais escrever um livro do zero. Era tudo muito complicado. Aí a gente tem ali naquela época uma invenção que eu acho que foi o pontapé inicial para tudo que a gente tem hoje. Temos ali a invenção da impressão por tipos móveis, por Johannes Gutenberg, por volta de 1400 e pouquinho. Isso foi muito bom para a divulgação científica, porque aquilo que eu falei agora em um pouco, de você levar meses para escrever um livro, agora você consegue fazer isso em um período mais curto de tempo. Antigamente, ao invés de escrever o livro à mão e demorar e ter que encomendar e ser muito caro, você conseguia fazer uma cópia de um livro com muito mais facilidade. Isso foi uma das revoluções muito grandes, não só para a divulgação científica em si, mas para toda a economia baseada em conhecimento, que é uma das coisas que a gente tem até hoje. Então ele foi muito importante, porque a partir disso os livros puderam ser impressos e ser usados em universidades, aprendizes de medicina, farmacêuticos, dentistas, todo mundo na época que exercia principalmente profissões ligadas à saúde, começaram a ter maior acessibilidade. Mas vocês conseguem enxergar que ainda é uma galera muito ligada ao academicismo, ainda são estudantes, ainda são profissionais da área que possuem esse acesso, às vezes restrito, a estes livros e coisas que eram impressas. Então a gente ainda está falando de comunicação científica acima de tudo, mas uma comunicação mais disseminada, um pouco mais massificada. Alguns autores colocam que o gênero divulgação científica ele surgiu de fato a partir do século XVII, século XVIII, então ainda vai ser um pouquinho mais para frente dentro dessa linha do tempo, né? Principalmente quando se leva em questão a acessibilidade. Tudo ainda era escrito em latim. Isso começa a mudar quando a galera começa a escrever em outros idiomas, como espanhol, francês, alemão, inglês e italiano, que eram os idiomas mais populares, não é? Ainda assim, a gente teve a perseguição da igreja, a gente teve a elitização do conhecimento, e isso foi um entrave para a divulgação científica. Ainda no século XVI, a gente tem ali as primeiras reuniões, as primeiras sociedades sendo formadas. Essas sociedades frequentemente se encontravam às escondidas, justamente para evitar ali a perseguição da igreja. Uma coisa interessante era que elas eram formadas não só por cientistas, mas por nobres, eruditos, artistas e comerciantes. Basicamente todo mundo que tinha algum interesse em ciência, tecnologia e inovação gostava de fazer parte desse tipo de sociedade, para, né, ter ali acesso em primeira mão ao conhecimento que era gerado. E era muito comum a abertura de sociedades seguidas do fechamento, ou então cada reunião ser marcada em um local diferente, ou então o uso de nomes diferentes para a mesma sociedade ou para a mesma organização. Tudo isso buscando fugir
na perseguição ali, principalmente do clero, que era quem detinha o conhecimento na época. E mesmo com essa repressão, várias academias se estabeleceram na Itália, Inglaterra, França. Na França teve um grupo que foi inclusive reconhecido pelo rei Luís XIV como Academia de Ciências. E esse grupo tinha ali mais ou menos uns 20 pesquisadores que eram contratados pelo governo, eles eram apoiados pelo governo para resolver problemas que eram apresentados pelos ministros do rei. Mas apesar de ter esse apoio do rei, esse apoio do governo, a maioria das tarefas consistiam de umas coisas meio cotidianas, assim, como projetos para ornamentação, ou então fontes para os palácios, invenção de jogos para entretenimento. Mesmo assim, ter um apoio da corte já significava muito, porque dava ali pelo menos um subsídio para poder a galera continuar fazendo ciência, até mesmo reconhecimento de uma academia de ciência ser reconhecido pelo governo. É muita coisa, já seria muita coisa hoje, né? Imagina naquela época. E foi justamente com essas sociedades, academias de ciências, esses encontros de cientistas interessados nas áreas, que começou a se fazer registros, porque nem sempre todo mundo podia ir. E eles pensaram, poxa, se fulano não veio, vamos começar a anotar. Então surgiram as atas, os anais, da mesma forma que hoje em dia são feitas publicações de anais de congressos e de eventos, ali foram os primórdios, né? Desse tipo de publicação. Eles passaram a ser impressos e publicados até para servir de consulta e norteamento para futuros encontros. Mas Camila, qual foi então o primeiro periódico? Qual foi a primeira revista científica? E até agora a gente está falando muito de comunicação científica. Há controvérsia sobre qual foi de fato o primeiro periódico. Tem vários títulos aí que aparecem como sendo os possíveis periódicos, mas ele surgiu ali naquela época, anos 1600 e alguma coisa. Eu tô falando muito de comunicação porque até então a gente não sabe o que é comunicação, o que é divulgação científica. Nessa época era tudo muito misturado. Mas existe uma obra marcante, que é uma obra de Galileu Galilei, intitulada Diálogos sobre os dois sistemas máximos do mundo, Ptolomaico e Copérnico. Diálogos sobre os dois sistemas máximos do mundo, Ptolomaico e Copernicano. E por que isso foi um marco? Porque era um diálogo. Até então a gente tinha o quê? Os livros, a gente tinha as atas, a gente tinha os anais dos eventos. Mas tudo muito fechadinho, tudo muito para quem é da área. Um diálogo, ele permite a compreensão de quem é de fora. E escrever na forma de diálogos era muito comum na época, porque tinha um papel muito importante de difusão do conhecimento. Era uma forma diferente de se escrever. Existem dúvidas sobre a intenção da obra. Ele estava escrevendo para todo mundo entender, ele estava escrevendo para as massas, ele estava escrevendo para outros pesquisadores. Não se sabe, mas o que se sabe é que essa obra existiu, foi proibida pela igreja, Galileu foi perseguido e o resto é história. Eu vou parar por aqui. Então, se você gostou, já se inscreve, já ativa as notificações para saber quando vai sair a parte 2. E eu espero que vocês gostem. A gente vai falar um pouco sobre divulgação científica no Brasil, o histórico, quando começou. Então já fica ligado, porque tem muita coisa legal por aí. Então é isso, até mais. Tchau!